objetivo do nosso projeto é trazer, né, um pouco do conhecimento da história e cultura, né, deles, da geração afro-indígena, né, para saber como é que é o dia a dia, né, e tudo mais. São 10 perguntas que eu vou fazer aqui para ele, e aí ele vai me respondendo e a gente vai conversando aqui. Também, se alguém quiser perguntar alguma coisa, podem ficar à vontade, tá? Então, a pergunta primeira é... Querem sentar? Querem sentar para puxar e fazer um debate aí, como vocês preferem. Vocês querem ficar de pé? Quer sentar? Não, para mim tá bom. Tá bom? Tá. Aí, é bom me apresentar a eles. Isso, pode se apresentar, falar seu nome. Sim, cara. Então, boa tarde a todos. Boa tarde. Meu nome é Antônio, na língua portuguesa Antônio dos Santos, Ningrego. Eu tenho também meu nome em idioma que é Ningrego, né? Que é o nome do mato, que os meus avós botaram para mim. E a gente mora aqui, né, em São Leopoldo já há alguns par de anos, né? Eu não conhecia ainda esse local, para mim é uma coisa nova, né? Agradeço a professora que tem nos procurado ali também, para chegar a conhecer mais de perto o nosso diálogo como indígena carregando. E para mim o mais importante é o nosso diálogo, valorização das nossas culturas, tradições e a nossa convivência hoje como irmãos, né, como junto, que antigamente há 500 anos atrás não era assim, né? E hoje somos tudo parentesco e procuramos cada vez mais se juntarmos para defender a nossa tribo, as nossas culturas e também respeitamos qualquer etnia, qualquer cultura. E era isso que eu estou aqui para conversar com vocês e, conforme a pergunta dela, eu vou esclarecendo mais de que forma chegamos até aqui, na cidade grande, né, desde as nossas aldeias grandes, que fica daqui 500 quilômetros, né, do interior, e alguns indígenas, nossos filhos, que já têm nascido aqui, nessa região aqui, crescido, hoje são adultos, são familiares, né? Então por isso o nosso diálogo sempre a gente acompanha a nossa juventude junto, né? O Efésio, né, ele nos acompanhou desde criança, na dança, no ritual, na palestra, nas apresentações, ele sempre nos acompanhou desde criança. E agora ele é adulto, está ficando na fase de adulto. Então o nosso trabalho de anciões, como mais velho, a gente sempre procura que hoje a juventude indígena também vem acompanhando nós, para que a nossa geração, a nossa cultura e o nosso costume nunca vai acabar. Que a nossa geração ela é repassada a nossos filhos, nossos netos e dali por diante. Então nós ficamos velhos e vamos morrer, isso é certo, que uma hora nós vamos descansar. Mas daí a nossa luta continua com a nossa juventude. Então eu vou responder e falar das coisas que eu sei. Eu tenho 57 anos. O que eu aprendi com meu avô, o que eu aprendi com meu bisavô, né? Isso eu vou relatar hoje, com certeza. E o Fésio também vai ter a sua palavra, o que ele aprendeu logo depois que ele conheceu o mundo. Se Deus decide, né? O mundo de agora que ele conheceu, logo depois da adolescência, mas sempre acompanhando com nós mais velhos. Então ele também tem coisas importantes que ele conheceu no mundo de agora. Que na minha época, na minha juventude, nunca tinha celular, televisão, rádio, a cidade. Nós não vivíamos na cidade, mas na mata, lá para o interior, comendo peixe, frutas, pinhões, mel. Essa era a minha vida. E agora o nosso jovem que está comigo hoje, o Ipésia, ele não chegou a conhecer isso, mas a histórica, viva, verdadeira, ele tem, ele sabe, ele entende agora. Então isso faz muito importante para nós, quando vocês são alunos, sempre valorizar a cultura das tradições dos mais velhos. Creio que os gaúchos somos todos nós, indígenas e vocês. Então nós temos uma cultura também, e preservar e cuidar e zelar por essa cultura. Isso somos nós indígenas. Então é isso que ele também vai falar com vocês, contar para vocês qual é o aprendizado dele em conjunto com pessoas não indígenas hoje. Né? Na minha época nós não estudava fora, só dentro da aldeia. De pé no chão, nós não tinha coisa que tem hoje. Hoje é totalmente diferente.
Isso é do mundo de agora. Então as coisas foram mudando. A clima foi mudando, né? A ciência foi mudando, né? Então é isso que hoje nós temos essa um pouco de dificuldade de entender. E nós vivemos juntos ainda, né? Agradeço a senhora professora que a senhora tem olhado para a nossa tribo indígena e valorizado. Para nós, o mais importante é o valor que ela tem, que vocês têm, que eu tenho. Isso é a maior importância. Isso é uma vida para nós. A vida para nós é nós temos ar puro, né? A natureza defendendo, os rios, frutas, árvores, chá, remédio nosso. E essa é a vida para nós. A terra, né? A vida para nós hoje não é a vida de, por exemplo, que aparece das tecnologias hoje. Um lado ajuda, um lado prejudica. Então esse diálogo dos mais velhos dos anciões tem que sempre existir. Na minha época, né, não tinha nem rádio para não ligar e escutar uma notícia. Hoje tem em qualquer lugar, tem no celular, não precisa nem ocupar a rádio hoje, né? Qualquer lugar que tem rádio, né? Eu tenho celular, mas eu não sei mexer bem ainda, né? Só sei atender e fazer uma ligação. Quem sabe mais é meus filhos lá, que estão lá, né? Eles sabem tudo, né? E eu não cheguei a aprender isso. Mas por que eu não vou aprender? Porque eu já vim de uma geração que eu nunca, para mim é novidade, para mim é uma coisa que eu nunca tive, né? E hoje eu tenho para o meu trabalho, né? Então, falei muito já e quero deixar a professora, né, à vontade. Vocês ficam à vontade. Quero perguntar alguma coisa para mim de anos, né, dos meus anciões, dos meus avós, dos meus bisavós, eu estou aqui para responder vocês. E depois o jovem também vai estar aqui para também responder a pergunta de vocês, o que ele achou da juventude dele quando ele abriu as vistas dele e olhou para o mundo, né, da escola, das aulas, das faculdades, do diálogo, da conversa e das tribos. Obrigado. Pode ficar à vontade. Vamos começar então. Então, a primeira pergunta é: como é que é o dia a dia da comunidade indígena? Essa pergunta, por exemplo, a nossa comunidade, nós temos ali entre mais ou menos 70 famílias, né? E quando a gente veio para a cidade, o nosso dia a dia hoje, a gente trabalha mais com as nossas vendas de artesanatos vias públicas, nas cidades, cidade vizinha. O nosso dia a dia é fazer produtos que a nossa esposa faz. Essa minha esposa, né? Ela fabrica balaio, ela fabrica filtro do sonho, que nós temos aqui, colar, né? E a gente colhe para eles. A gente vai no mato, colhe cipó, semente, né? E para elas poderem trabalhar. Então a família trabalha dia a dia com esse tipo de matéria-prima. Mas também hoje, como as coisas foram mudando, nós também temos né, jovens que trabalham na construção civil, né? Eles trabalham na construção civil, uns trabalham de empregos, uns trabalham em loja, uns trabalham em fábricas, uns trabalham lá naquelas, lá em cima, lá para pilha, aquelas frigoríficos, isso, né? Então as coisas foram avançando. Mas nós mais velhos, nós trabalhamos mais com produto, matéria-prima dentro da nossa casa. Então o nosso dia a dia é assim, trabalhar com nossos artesanatos e usar o nosso chá quando alguém está doente, né? Dependendo de qual a doença, a gente tem o chá para combater esses tipos de doenças. Então o nosso dia a dia é, né, nós se alimentar do nosso próprio trabalho, né? Nenhum de nós ainda é aposentado, não cheguei ainda até essa idade, né? E a gente trabalha, a nossa vida é só vender o nosso artesanato para sobreviver. Nós não temos outro fonte de renda, né? E a nossa vinda aqui para São Leopoldo é que nós se alojamos ali, né? Com a prefeitura, nós botou ali, junto com a FUNAI, com o governo federal, tudo. E estamos criando nossos filhos ali, onde tem escola, tem enfermaria, né? Foi buscada essa estrutura para o atendimento da nossa comunidade. Uhum. Vocês vieram da onde? Qual que é a cidade? Olha, a cidade que eu vim, nós viemos, eu e ela, nós somos natural da aldeia de Nomuai, que fica a 500 quilômetros daqui, divisa com Santa Catarina. Uhum, Mas também tem outras pessoas que vieram de Votouro, que é a seção Tupi, interior de Erechim. Também tem outros indígenas que vieram de Rio da Vargem, né, interior, município perto de Frederico Vespada. E também tem outros que vieram aqui de Guarita, que é aqui no Miraguaí, né? Tenente Portela,
que E vieram, todas essas residem com vocês na vieram comunidade. e começaram. Assim é a sistema indígena. Onde tiver índios morando acampados, sempre vêm de fora, vão daqui para lá e se juntam e vivem dessa forma, o costume. Sim. Certo. E como que a tribo celebra suas tradições e rituais hoje em dia? Hoje, ultimamente, a gente faz os nossos rituais e faz o encontro cultural. A gente usa muito a Semana Indígena do mês de abril. Né? Mês de abril é mês que mais os alunos, colégios, faculdade trabalham em cima das culturas, por exemplo, né? Entre livros e essas coisas. E também para fazer os nossos encontros dos anciões, encontros dos jovens indígenas, encontro das mulheres, para apresentar suas bênçãos, suas rezas, seus cânticos, suas lendas, tudo isso a gente faz no período desses encontros em mês de abril, maio, entre esses 2 meses. Mas também a gente faz também nos colégios, nas faculdades. A gente já tem andado aqui na URGS, Unicinos, aqui na Fevale e depois lá de Lajado, aquela faculdade. Então nesses aí a gente já fez o trabalho, assim, oficinas, né, de fazer balaio, ensinar também os alunos, fazer de ervas medicinais, fazer de comida típica a gente também faz, só depende de nós conversar e criar o projeto. Mas isso aí a gente faz no período desse mês. O encontro cultural, a reza dos pajé, né, que vem ali benzer, vem ali batizar. Né? Nós somos batizados pelos pajé. Eu e a minha esposa somos batizados para nos dar a continuação dos trabalhos deles. Um pajé nosso já morreu. Faz 1 ano e pouco que ele faleceu em Nonuai. Ele tinha 115 anos, mas morreu já. Agora tem o filho dele que retomou o trabalho do seu pai e está levando. Ele sempre vem para cá na nossa região para também ensinar a nossa juventude como é que se trabalha com chá, com espírito, né, para combater as coisas malas, né? O chá, raízes, tudo isso. Então, é essa aí, professor. E quais são os principais desafios que a tribo enfrenta atualmente? Atualmente, o que nós enfrentamos hoje, quanto indígena, né, a gente enfrenta muito agora os poderes públicos, né, nós indígenas. Isso eu olho assim que seja no geral. Mas o mais afetado, nós somos discriminados. O preconceito ainda existe entre nosso meio com os poderes públicos, né? Porque como, de que forma? Nós somos mal atendidos na saúde, nós somos mal atendidos na educação, né? Nós somos mal atendidos nas nossas vendas, nas calçadas dos centros, né? Por que eu falo isso? A saúde nossa poderia ser bem adequada, bem na prática, mas também não é. Por quê? Porque os governos, né, que são da União e o Estado, as escolas nossas poderiam ser um prédio bonito, um projeto assim, para que as nossas crianças indígenas tivessem um espaço adequadamente para estudar em paz. Mas não tem. Eu dou essa oportunidade para vocês visitarem lá, para vocês verem com a presença de vocês. Né? As nossas crianças hoje estão estudando debaixo do centro cultural, né? Onde dá vento, onde dá chuva, né? Tudo isso acontece. Então por que eles não fazem esse tipo de trabalho na prática com os indígenas? Porque existe o preconceito, existe a discriminação. E na cidade, no meio da cidade, não deixam nós trabalhar, né? Nós calçados, por quê? Porque eles têm aquele preconceito de discriminação que o índio tem que viver na mata, o índio tem que andar no meio do mato. Mas não é mais daquela época. Então, para nós poder trabalhar aqui na Independência, nós brigamos muito com a prefeitura aqui. A gente teve que abrir um inquérito contra a Prefeitura Municipal de São Leopoldo para nós poder ter acesso. Então, hoje, nós indígenas, eu sou ferido todo dia. Eu sou ferido todo momento, a nossa comunidade. Né? Parabéns para vocês, para professoras que nós convidados estão de parabéns. Porque não é qualquer colégio chamar os índios, trazer no meio dos alunos, que eles têm medo de repente, o índio tem uma doença assim, eles têm medo de nós índios, mas não é assim. Nós sempre estamos se cuidando, né? Também usamos muito todo dia o nosso chá. E ela nos convidou sem medo nenhum. Ela olhou para nós, não, são gente, são parentes, vamos trazer. Isso aí, creio que todos que estudam aqui vão ter esse perfil de trabalho indiferente das culturas. Unir as culturas.
né? Chamar esse diálogo. Então isso faz muito para a nossa própria saúde e do nosso espírito. Hoje eu vou para casa, eu vou ficar bem descansado e eu vou dizer assim, poxa, aquela professora gostou de nós, aqueles alunos gostaram de nós, eu vou ficar tranquilo, para mim vai ser um ar diferente que eu vou sentir da minha alma, né, do meu espírito. Então é assim, professora, é muito bom. Perfeito. E como que é a relação com a tecnologia e preservação da cultura de vocês? A nossa tecnologia hoje em dia, a gente estranha dessa forma, por exemplo, a tecnologia, ela não é adequada com nós, né? Com nós indígenas, do nosso costume, da nossa cultura e da nossa tradição. A tecnologia, ela tem tanto sistema que nós não entendemos o sistema. Mas hoje, a nossa tecnologia é o cantar do pássaro, né? O pássaro avisa o dia bem, o dia mal, o ano bem, o ano mal. Os pássaros, corujas, né? Saracuras, né? Outros bichos que são da matas, né? A nossa tecnologia, né? Então, quando há alguma coisa que vai acontecer no ano seguinte, ano próximo, os pássaros nós já avisa, né? Hoje o sol, por exemplo, as horas estão cada vez mais acelerando na tecnologia. Para nós não. Para nós, o nosso relógio é a nossa sombra, né? A gente olha para o sol e a sombra vai combinando. Quando a sombra está retinho, com nós assim já é meio-dia. E dali por diante as horas nós verificamos da nossa sombra, né? Então, hoje, o nosso já tem época. Tem época da Marcela, tem época do cipó milome, tem época da casca. As cascas são quase sempre tem. As folhas aí sempre tem. Agora a Marcela, cipó milome, sim, elas têm época. Então, a nossa tecnologia, ela está mais focada para a natureza. Então, nós olhamos a natureza como nós somos os profissionais antropólogos. Os antropólogos, eles entendem na parte técnica, na parte da ciência, na parte assim, do clima, nos computadores. Eu praticamente perco para um antropólogo que conhece computador, que conhece a técnica. Mas agora, quando nós formos mesmo olhar certo, como é que se chama essa árvore? O que se chama isso aqui? Ele não vai saber o que é. Ele vai pensar que é um bicho, alguma coisa ou outra assim. Mas ele não sabe o que Ndudu, né? Ndudu é o meu nome em idioma, que a gente chama esse bichinho Ndudu. Então, Ndudu, ele tem época de andar. Nós já conhecemos. Quando está chegando o verão, eles começam a sair para fora, esses bichos aqui. Pode ver perto da tua casa, na estrada, eles começam a sair para fora para conhecer e se alimentar dos capins novos que estão brotando. Em português o nome dele é caramujo. Caramujo, alguém já conhece caramujo? Eles que andam assim. Sim. Isso. Então a nossa tecnologia está focada mais na terra, nos bichos, na mata, nos chá. Então é isso que nós trabalhamos mais. E somos olhados como, eu valorizo muito, respeito qualquer profissional, respeito mesmo. Mas o meu aprendizado também para mim, se misturar com aquela pessoa que tem trabalho, nós já criamos doutorado, professores, antropólogos aqui na UFES, que hoje estão trabalhando, que eram alunos que nem vocês, logo depois que eu vim para Porto Alegre. Né? Então é assim, então hoje a gente trabalha em conjunto, antigamente não era isso. Antigamente eu também tinha medo de branco. Eu também tinha medo de pessoa não indígena. Que de repente pode fazer mal para mim, ou me dar um veneno, me dar um pedaço de pão envenenado. Então é isso que a gente também tem medo. Só que há pouco foi acabando. Então isso para nós o clima que nós vivemos hoje. O sistema, para nós, ela está focado mais na nossa reza. Chegou a noite, temos ali rezando. Chegou o dia novo, mais um dia de vida, temos ali rezando. Para quem? Para o dono da mata. O dono da mata é o espírito da mata. O espírito das árvores, do chá, das folhas, do cipó. E quem é esse espírito da mata, da reserva, das folhas, raízes do mato? Para nós, quem é? O espírito é Tupé. Tupé para nós é Deus. Deus, ele é o espírito da natureza, que também tem o seu clima.
A fruta, a pitanga tem a época, guabiroba tem a época, pinhão tem a época. Né? Então a gente já sabe qual a época do pinhão, qual a época do mel que dá mel. Agora tem mel, mas já está quase no fim, que eles comem tudo durante o inverno. As abelhas comem tudo o que eles depositaram, trabalharam, fizeram mel. Durante o inverno eles ficam lá só se alimentando. Mas agora, mês que vem, eles vão começar a sair para fora para trabalhar de novo. Por que eles vão trabalhar para fora? Porque vai nascer flores novas. Flores novas a partir de setembro começa a vir folhas novas, flores novas. E quando vem as flores casadas, vem o mel das flores. Aí as abelhas vão sair para trabalhar de novo, para colher aquelas águas doces das flores, para trazer dentro das suas casas, que é a rainha, e depositando os seus mel, seus alimentos. Assim também é a formiga. A formiga cortadeira, quando é verão, ela fica trabalhando, todo verão, puxando folha para cá e para cá. Não sei se vocês já viram também. Já. Puxando para cá, ela atrapalha. Às vezes ela trabalha a noite inteira. Né? Mas o que elas estão fazendo? Elas estão colhendo o alimento deles para depositar lá no ninho deles para comer durante o inverno. Então essa é a nossa tecnologia, que é o nosso sistema, que nós trabalhamos em conjunto com a natureza. Né? Então é coisa muito importante quando nós formos sentar e pensar e olhar o que é o sistema e o que é a cultura ou aprendizagem que vocês estão ouvindo hoje. Tá? Poxa, é muito importante. Realmente. Quais são as relações da tribo com a comunidade não indígena ao redor? A nossa redor hoje, a nossa convivência está sendo muito boa. Num sentido, que hoje nossos filhos também estudam nas escolas não indígenas. Os que passam de 4ª série, 5ª série, né, 7ª, 8ª, estudam fora da reserva indígena. E aí eles estão aprendendo as coisas da cultura indígena e as coisas da cultura técnica da ciência do povo não indígena. E isso também se faz bem para nós, porque a nossa juventude de hoje, ela tem que trabalhar em duas coisas, a cultura e a técnica, que é a da ciência, do aprendizado de agora. Então, para nós também, pessoas não indígenas também estão contribuindo com nós nesse sentido, ensinando nossa juventude para, por quê? Não só aprender, mas no futuro ter um objetivo de sobreviver. Porque se um jovem hoje não estudar, né, daqui 15, 10 anos, ele não vai conseguir ter um emprego para manter a sua família, ele não vai conseguir trabalho, porque não é mais que nem na minha época. Da minha época, da juventude, eu trabalhava só com coisas manuais, trabalhar, começar a vender, gritar, bater palma. A nossa juventude hoje não, hoje é caneta, computador, caneta e computador. Hoje não, computador já largaram e agora é só celular, né? Eles fazem trabalho só no celular, que nós também compramos para os nossos filhos fazer o trabalho no celular. Então é assim que hoje nossa juventude, também o povo não indígena contribuindo com nós nesse sentido. Né? Hoje nós temos professores indígenas, que foi aberta essa sessão dentro da pessoa secretaria não indígena. Temos professor, temos de saúde, temos enfermeiros. Então, ela começou a se encaixar. Então, hoje, de que forma eu posso olhar que temos dividido? Não, nós estamos se encaixando, estamos levando o nosso trabalho em conjunto indígena, não branco, cultura diferente, negros, pobres, ribeirinhos, tudo a nossa luta. Então, hoje eu não acho estranho de um branco entrar lá na nossa aldeia, fazer um trabalho comigo, com nós. Né? A professora tem acesso livre. Se ela quiser fazer um ritual, um batismo lá no mato, a gente faz isso também, eu faço isso também. Tão livre, espontâneo e à vontade. Então isso para mim é muito nós se aproximar com o nosso diálogo, com o nosso aprendizado. Eu preciso aprender de vocês a técnica. Vocês têm que me ensinar. Ô, seu Antônio, assim, nós sabemos assim, tu vai ter que aprender assim, né, para abrir uma conta, para abrir um crediário. Eu não sei, mas vocês sabem como fazer. E eu já não sei. Né? Quem sabe a nossa juventude agora sabe. Então o branco também está ajudando os indígenas nesse sentido. Isso que ela me convidou para cá, isso para mim já é uma contribuição muito fantástica. Né? Convidou nós aqui no centro de São Leopoldo para nós estar dialogando com vocês. Poxa, ela abriu uma sessão assim que não é qualquer pessoa que faz isso. Mas, é como eu disse, parabéns a todos vocês.
sim, a nossa convivência dentro das reservas indígenas, nós mais velhos formamos uma liderança. Né? Formamos uma liderança. Eu já fui cacique, conselheiro, ainda eu sou conselheiro da nossa juventude toda, os mais novos. Né? A nossa mocidade, né? Eu trabalho muito em cima dos conselhos para a nossa geração de agora. E a nossa organização dentro da reserva, para nós, o mais importante é o cacique. O cacique ele é o líder maior da comunidade. É ele que manda. É ele que vai representar todas as demandas da comunidade indígena. Em tudo quanto é licitações. Né? Saúde, educação, habitação, saneamento, tudo é com o cacique. E o cacique tem um membro dele que trabalha, que nem a prefeitura. Né? Ele tem um membro de liderança que ele retoma todo aquele cargo para representar para fora com os poderes públicos. E essas lideranças, cacique é respeitado dentro da lei. Toda lei que ele determinar, nós temos que ser submissos à lei dele. E a nossa lei lá, né, ela funciona de menores de 10 anos para cima. Tem punição dentro da nossa reserva. Coisa que não tem aqui fora na cidade. Na cidade, na lei do branco, as crianças, o adolescente de 10, 12 anos são protegidos na cidade. São protegidos pelos conselhos tutelares, pela assistência social. E para nós já não funciona assim. A liderança nossa, o cacique lá, ele tem o diálogo dele mais com a juventude. Para respeitar o pai, para respeitar a mãe, para respeitar os professores, para respeitar o cidadão. Né? Se fizer desordem, ele vai ser chamado, vai ser disciplinado na lei interna dos índios. Então, é assim que funciona dentro da aldeia. A lei interna da liderança, que é o cacique, ela é protegida dentro da reserva indígena nossa, como exemplo para ter o respeito entre nós também. E também saber sair para fora para respeitar o cidadão. Então, a nossa organização lá, para nós, o maior de nós todos, é o nosso cacique. Ele que representa em todo quanto é circunstância que acontece dentro da nossa reserva. Agora, nossa última pergunta. Como a tribo promove a educação e o conhecimento sobre a sua cultura para as novas gerações? A nossa preocupação maior que nós temos tendo com nossos professores indígenas, quanto mais nós anciões, né, que a nossa juventude hoje, né, esse nosso diálogo está sendo diariamente dentro da nossa reserva aqui em São Leopoldo. Porque hoje, se nós não tomar esse cuidado, a nossa juventude de hoje, eles podem se perder por culpa do pai ou da mãe, na questão de não saber usar aquilo que a gente faz para eles. Isso já tem acontecido, né? Porque a criança, a nossa criança indígena, né, ela tem que aprender primeiro a cultura, a reza, né, a dança, né, o cuidado, a preservação da sua própria cultura. Então, só que hoje, se nós não tivéssemos diálogo com a nossa juventude da aldeia também, eles podem, né, acreditar mais nesse aqui. Né? Daí eles não vão mais acreditar o pai e a mãe. Eles vão dar credibilidade mais para esse aqui, que esse que está ensinando muito mais do que um pai, muito mais do que uma mãe. Só que então é esse diálogo nós sempre que temos que ter junto com as nossas lideranças. Né? Meu filho, cuidar, né, para nós poder ter essa visão para a nossa família. Né? Que muitas das vezes a gente já tem visto isso, né, quase acontecer. Então o que nós estamos trabalhando em conjunto com a parceria não indígena, lá na nossa aldeia, está indo psicólogos também. Psicólogo para trabalhar com a nossa juventude, para que a psicologia deles funcione certinho naquilo que é mais o objetivo de preservar a sua própria cultura. E se nós deixar do jeito que está, a aldeia de São Leopoldo não vai ser mais aldeia, ela pode ser qualquer uma entidade, uma sociedade, que coisa que a gente não permite acontecer isso aí. Então, o cuidado, a preservação e o guardar e apresentar nossa cultura e criar uma regra para nós é muito importante. É isso, professor. Certo. E alguém quer perguntar alguma coisa? Aproveitar o momento, podem ficar à vontade. Ali, o Arthur, o que significa para ti o caminho? Esse aqui é o que eu uso ele no meu ritual. Eu uso ele no meu ritual, na minha reza, no batismo que eu faço com as outras pessoas.
A gente usa muito também para a gente ir nas apresentações, nas reuniões, tanto para o governo do estado, tanto lá para cima. A gente já foi com o jovem aqui, com a IPED, nós já fomos várias vezes para Brasília, né, sentar na frente dos grandão lá, né, dos 3 poderes. Então nós temos Cocal, temos nossas pinturas, Cairu e Camé, que é as nossas marcas tribais, a gente usa tudo isso aí, né? Então é isso que é um símbolo que eu uso, que a gente é da natureza, cuida da natureza, preserva a natureza, que hoje a sociedade, né, governamental tem que dar o respeito para nós. É isso que a gente usa. Efésios, quer dar uma palavra? Podem ficar à vontade, se quiser Aí vir eu aqui vou, na para frente. que ele também possa conversar com a juventude, Isso, é. né? E depois, vocês que estão estudando, não sei qual é a posição do estudo deles, tem Que é um... técnico em administração. Isso. A gente tem uns livros aqui que a gente fez aqui, ó. Nesse livro o IPED era bem bonitinho ainda, né? A gente fez um da Porfingá, que é o nome da tribo. A Porfingá está escrito aqui. Camé, eu sou Camé, marca comprida. E ela é um passarinho, né? A história da Tonvaca. Porfingá é um passarinho. Porfingá nome em idioma, mas aí nome em português é Tonvaca. Que nós criamos esse livro da história desde quando nós viemos para Porto Alegre. Aqui consta toda a história, aquilo que você queira saber, para você fazer o teu trabalho, no teu estudo, naquilo que você pensa fazer a respeito das culturas indígenas. Está tudo aqui, né? Está tudo fotografado, é o que a gente também apresenta. E se vocês queiram adquirir depois, no final, ela custa R$50, tá? Numa biblioteca, de repente, se a gente vai querer adquirir um livro que mostra as culturas alemãs, as culturas japonesas, outras culturas, lá com certeza vão pagar fortuna. Lá deve estar uns 300 para cima, 500, 600. E esse aqui é só R$50. Né? Era isso. Daí depois, se vocês queiram adquirir, está aqui. Era isso, viu? Pode adquirir. Na verdade, se alguém tiver outras perguntas, ainda para ele, né? Mas antes de Tem mais alguma pergunta para ele? só ele Eu tenho uma pergunta pra ele. Tá. Uma dúvida. Tu comentou sobre a idade do pajé que faleceu? Sim. Essa idade é como a gente conta ou é uma maneira de vocês contar? Pode virar 115 anos. Como é que é? Eu não entendi. Tu comentou que ele tinha 115 Sim. anos. Isso é anos da nossa idade ou é uma idade que vocês contam diferente o tempo? O calendário, se tem outro tipo de calendário. a Mata idade. uni perdão. Para o falecimento dele? Quantos anos? A idade dele. Mata uni a idade tem tu liquima aqui. Não, ela é igual. Igual? É igual. Só que ele durou muito tempo, que ele trabalhava muito com chá. O espírito, que todo remédio ela tem o espírito. Toda coisa, para nós tirar um chá, para nós cortar uma árvore, nós temos que falar com ele, que ele nós obra. Né? Nós não podemos chegar agredindo as árvores e as folhas, tem que pedir licença, que ele é vivo, ele dá vida. Nós fazemos chá tomando com ele, nós vamos se sentir muito bem, com saúde e tal. Então ele usava muito remédio, até porque ele ficou pajé, mas ele faleceu. E quando ele faleceu, ele não ficou no cemitério lá, no meio dos outros. Ele ficou à parte do cemitério. Ele ficou sozinho. Porque ele é um homem assim que ele fazia trabalho para todo mundo. Então daí a regra dos pajé que existem em outros lugares fizeram essa regra. Que o pajé ele vai ficar sozinho ali onde ele foi enterrado. Então é isso aí. Mas a idade é igual. Não tem problema. Seu Antônio, que Oi. curiosidade, por favor. Como é que o senhor, sendo um dos anfitriões, tá, da tribo, como é que vocês procedem assim, ó, um dos filhos de vocês, ou filha, se apaixona por alguém que não é um indígena? Ah, tá. É tranquilo? Como É, é que vocês veem isso? Tem a diversidade? Sim, Vamos sim. pôr aqui o seu filho, percebi que ele já usa uma aliança, ele tem compromisso. Sim, Esse é genro, né? Genro? Ah, então. E se não for da tribo? Porque assim, ó. Como é que é o olhar de vocês? Teve alguns anos, ano de 88, a lei era mais severa com os indígenas, que era a FUNAI, chefe do posto, governos estaduais. Eles respeitavam muito a tribo e preservavam a tribo e a cultura. Então, nessa época, o índio, ele era aprisionado na sua própria lei cultural, que daí o índio não podia, por exemplo, namorar uma não indígena. Perfeito. Nem a Índia não pode namorar Sim. um não indígena. Essa lei segurava eles só com os indígenas, dentro da reserva indígena.
Mas após que essa lei foi aprovada, que o índio tem direito de ir e vir, né, tem acesso livre, e aí os direitos pessoais particulares também foram liberados. Então, né, a juventude hoje começaram a sair, estudar fora, de para lá e para cá, e a legislação também deu essa liberdade. A moça hoje indígena, se ela é índia, ela tem todo o direito da sua própria escolha. Índio ou branco, sei lá o que for. Mas o homem também, o rapaz, ele pode escolher uma não indígena, isso sem problema nenhum agora. Então agora acesso é livre. Porém, hoje, por isso que tem uma sala de aula para falar em cuidado da sua própria corpo físico, né? Que também isso faz parte, né? Que eu não quero, não sei, né? Só que daí tem uma lei, né? Que se ele casasse com uma branca, ele não ia morar na aldeia. Ah, eu ia perguntar sobre isso. Não pode morar na aldeia. Não pode morar no E se ela casar com um branco, também ela não pode morar dentro da aldeia. Até porque daí tem uma lei da FUNAI que protege, tem o governo do estado que protege, né? Tem esse apoio de proteção aos indígenas, já não pode proteger conforme protege o indígena dentro da sua propriedade. E se o Antônio aí visitasse uma filha ou um filho resolve casar com pessoas não indígenas, eles vão poder visitar? Vão ser Claro, bem acesso livre aceitos eles lá no têm. Tem local? todo acesso livre eles vão ter, só para moradia que não. Você não pode morar. Não.